Fala corredores! Sejam muito bem-vindos ao primeiro curso Ultra Runners de como iniciar e manter constância na atividade física. Esse curso eu já venho trabalhando nele há alguns meses e a ideia dele é realmente ajudar as pessoas que querem fazer algum tipo de atividade física e não conseguem. Não conseguem porque fica às vezes sempre na vontade, né? Eu preciso fazer tal, deixa para o ano seguinte, para a semana seguinte e nunca começa. Ou aquelas pessoas que até se matricularam numa academia, vão a primeira semana, tudo perfeito, bonitinho. Na segunda semana já falta uma vez ou outra. Na terceira semana os treinos têm mais buraco do que peneira. Na quarta semana não voltam mais. E a pessoa assim, ela faz bonitinho, né? Paga os boletos da academia bonitinho, cai sempre no cartão de crédito, então as mensalidades estão em dia, mas não voltou mais para treinar. Aliás, isso é o que acontece com a maioria das academias, porque se todo mundo que está matriculado ali fosse treinar junto, não tinha espaço para todo mundo. Esse é um tema muito legal que eu realmente me dediquei para fazer um curso com bastante conteúdo. Não vai ter conteúdo técnico do tipo como você tem que malhar, como é que você começa a correr. Não. O objetivo aqui é comportamento. Por que existem pessoas que treinam, existem pessoas que conseguem embutir uma rotina de atividade física no seu dia a dia e outras pessoas simplesmente não conseguem. Tem motivo para isso e você vai ver nesse curso. Ele é dividido em 4 aulas que eu procurei reunir tudo aquilo de aspecto prático que eu utilizo na minha vida e que pode ser de grande valia para vocês. São 4 aulas, tudo disponível gratuitamente. Curta, compartilhe, divulga para quem você quiser, porque aqui assim não tem que se inscrever, não coloca seu e-mail em lugar nenhum. Apenas assista o conteúdo e se você gostar, comenta, tal, compartilha suas opiniões e tal, porque isso também ajuda outras pessoas. Então vamos lá. Primeira coisa, atividade física é um problema de saúde pública. Vocês sabiam que somente 37% dos brasileiros fazem algum tipo de atividade física? E olha que o que eles nivelam como sendo uma pessoa não sedentária da sedentária são pessoas que praticam 1h30 de atividade física por semana. Convenhamos, qualquer treino que faço, leva no mínimo 1h, 1h30. E eles estão falando de 1h30 por semana. Isso dá 12,8 minutos por dia. Se a gente for contar o tempo que a gente gasta escovando o dente, acho que dá mais do que 12 minutos. Mesmo as pessoas não sendo consideradas sedentárias com 1h30 por semana, eu acho que é muito pouco. Agora vamos lá, a pessoa foi lá e se inscreveu na academia. Vocês sabiam que de cada 100 pessoas que vão para a academia, quer dizer, se inscreve na academia, ela teve a iniciativa de sair de casa, foi lá, se matriculou, pagou, somente 36% continuam após 3 meses. O que, convenhamos, 3 meses é um tempo muito curtíssimo para você já ter ali 60% praticamente que não voltam mais, 64%. E somente 3,7% das pessoas que se matricularam na academia continuam após um ano. Então imagina que de cada 100 pessoas que foram lá na academia, se inscreveram, começaram com uma ideia de fazer atividade física, somente 4 continuaram após um ano. Eu tenho uma outra filosofia que é o seguinte: se você é professor, numa sala de aula, 10% dos alunos vão mal, o problema são os alunos. Agora, se você pega numa sala de aula que somente 10% dos alunos vão bem, aí é o oposto, né? Então, acho que o problema já começa a ser mais o professor do que o aluno. Veja que nesse caso das academias, nós estamos falando que somente 4% continuam, quer dizer, 96% das pessoas foram embora. Você chegou nesse curso. Esse curso eu quero, primeira coisa, dizer que você não está sozinho. Eu não sei se você chegou até ele porque você já tentou fazer atividade física e acabou não conseguindo, ou se você está procurando algum estímulo para começar a fazer atividade física e está precisando de uma ajuda. O fato é o seguinte: esquece o passado. A gente tem que considerar você a partir de agora. Você, a partir de agora, tomou uma decisão de iniciar um programa de atividade física. Então, vamos pegar o seguinte: chega do eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não levo jeito, eu não tenho iniciativa, eu até vou na academia, mas eu desisto, eu não consigo acordar cedo e tal. Vamos esquecer isso. Você não está sozinho. Lembra sempre do número: de cada 100 que foram na academia, somente 4 continuaram. Então, nós estamos juntos. Está todo mundo no mesmo barco. Vamos aqui acabar com paradigmas e daqui para frente nós vamos decidir ser quem nós quisermos ser. Essa é a beleza do comportamento humano. Quando você muda a sua forma de viver, a sua forma de enxergar a vida, você muda totalmente a sua perspectiva e você vira uma outra pessoa no momento seguinte. Você era uma pessoa que tinha uma orientação,
não fazia atividade física, não conseguia, sei lá, ter motivação para treinar e coisas do gênero, mas você, primeira coisa, o passo mais difícil você já deu, que é buscar informação e chegou até esse curso. Daqui para frente, você já se considere uma outra pessoa com o conteúdo que eu vou apresentar. Agora, para você falar alguma coisa, você tem que ter um mínimo de base e propriedade para falar do assunto. Esse sou eu, bonitão aí, não tão estiloso como o Usain Bolt, Fábio, administrador de empresas, e eu sou ultramaratonista. O que eu quero dizer com isso? Eu não sou maratonista ou ultramaratonista, eu estou maratonista. Essa é uma questão de ser, é o seguinte, eu sou homem, eu sou mulher. Eu sou terráqueo ou eu sou marciano, isso não muda. Agora, eu não sou maratonista porque a partir do momento que eu não treinar mais, eu deixo de ser. Quer dizer, eu só corro uma maratona, só sou capaz de correr uma maratona porque eu tenho uma rotina de treinos que permita isso. A partir do momento que eu não tiver mais uma rotina de treino que me leve a conseguir completar uma maratona, isso eu não sou uma maratona, eu não sou mais maratonista. É isso que eu sempre vou usar o termo, eu estou maratonista, eu estou corredor e você completar uma prova. Aliás, nessa foto do Usain Bolt, eu tinha acabado de completar a prova Bertioga-Maresias. Ela inicialmente eram 75 quilômetros, mas eles mudaram o percurso lá e ficou em 68. Na areia da praia, muito sol, então eu estava feliz ali só de ficar em pé, já estava de bom tamanho. Mas imagina o seguinte, eu tinha acabado de completar uma prova de 68 quilômetros. Você não consegue completar uma corrida desse volume se você não tiver constância. O que eu treino por semana aumenta muito daquela 1h30 por semana para você não considerar ser sedentário. O que eu procuro passar nesse curso é justamente como é que eu penso, como é que eu faço, como é que eu ajo para conseguir ter um volume de treino ali de 7, 8, 10 horas na semana de treino. Eu já cheguei a fazer corrida, por exemplo, correr 21 quilômetros todo dia por 8 dias. Uma corrida de 21 quilômetros você leva no mínimo 1h30 para fazer, se você correr bem rápido ali, mas um treino, um pace médio ali e tal, para nós amadores, 1h45. Então você imagina 1h45 vezes 7. Se você precisa treinar, por exemplo, 1h40 por dia, aí vai depender de gosto. Mas é um exemplo. Então, eu aqui, propriedade em falar sobre o que você tem que fazer para se exercitar, isso tem de sobra. Por isso que eu vou frisar bastante. Eu sou um ultramaratonista, eu não tenho absolutamente nada de especial. É só corrida, um passo depois do outro. Até quem não tem perna consegue correr, porque coloca a prótese ali e consegue correr. Eu não tenho nada de especial, eu sou exatamente igual a você. Aquilo que eu faço e como eu penso, eu vou mostrar tudo nesse curso. E se servir para você começar a fazer atividade física, quem sabe virar maratonista igual eu, ultramaratonista, a gente vai se encontrar pelas provas aí e bater papo. Vamos lá. Você quer fazer atividade física, mas não sabe como, tal. Aí você fica pensando o seguinte, imagina lá, fazer exercício físico na academia, na repetição, por exemplo, drop set ascendente. Imagina o seguinte, você faz 6 repetições, aí depois você aumenta a carga, faz 12 repetições, aumenta a carga, faz 20 repetições. Isso aqui literalmente leva você à exaustão física. Se você não acredita em Deus, quando você está terminando essa série de 20, meu amigo, você acredita. Se você não fala palavrão, quando você está ali no finalzinho, você vai xingar até a mãe da Madre Teresa de Calcutá. Manja, é algo difícil pra caramba. Aí você fica pensando, por exemplo, eu vou ter que ir na academia 4, 5 vezes na semana, vou ter que ficar lá 1h30, sendo que eu poderia estar em casa, tive um dia super estressante. Ou vou ter que pegar o carro para ir para academia, procurar vaga no estacionamento. Ou você vai para academia, malha, malha, malha. Tem post assim no Instagram direto, a pessoa não consegue descer a escada, que a perna fica tremendo ali, a pessoa não tem força literalmente para descer uma escada. Acordar às 5 da manhã e sair para correr 1h30, por exemplo, depois chegar em casa, tomar banho e ir para o trabalho. Ou fazer treino em subida ali, que você corre literalmente, sai com o coração na boca. Ou você sai para correr num sol de rachar mamona e suando. Ou até um caso que acontece bastante comigo aí, que eu saio para correr 21 quilômetros, chega no quilômetro 10 eu já estou morto, assim, acabou o treino para mim. E você lembrar que você ainda tem que fazer mais 11. Ainda mais, se você é um treino de 21 e eu gosto sempre de ir para local distante, legal, se eu cheguei até os 10,5 km, eu tenho que voltar 10,5, porque eu sempre vou para um lugar longe e para depois voltar, e não dá para voltar de Uber. Fala a verdade,
Algum item desse que eu te falei te motiva? Você fala assim, putz, eu vou começar a fazer atividade física porque eu vou ter que acordar às 5 da manhã, que show de bola, vou correr até ficar esgotado fisicamente, vou pegar o carro, me enfiar no trânsito para chegar na academia, vou me matar durante o treino? Pô, isso não te motiva. E te digo mais, se a sua vida não estiver organizada, você não vai seguir em frente. Veja, todos esses itens que eu te passei não motivam. Se você tem problema, está trabalhando pra caramba, tem algum problema familiar, alguém que está doente na família, e você tem que conciliar tudo isso e fala, não, mas eu vou para academia e tal, acaba que você não segue. E outro ponto, aqui eu estou falando algumas coisas, é o seguinte, não é tornar a coisa negativa, mas a gente precisa entender o problema. Vamos entender o problema para depois achar a solução. Então, estou colocando aqui uma série de cenários e se você conseguir se identificar nesses cenários, melhor. Porque se você se identificar nesses cenários, eu posso te dizer com garantias que até o final desse curso a gente vai resolver o seu problema. E mais vamos além. Nós somos seres humanos, a gente morre. A gente precisa de energia para viver. Então, se o nosso corpo não é capaz de ter energia suficiente para nossa manutenção, a gente morre. Vamos pensar o seguinte, a energia que nós temos durante o dia, ela é limitada. A gente dorme, recupera as energias, a gente se alimenta, durante o dia a gente vai gastando as energias, chega no final do dia a gente está mais cansado, tal, toma um banho, janta, aquela coisa toda, relaxa, dorme para repor as energias. Então, descarrega a bateria, carrega a bateria. Temos capacidade de fazer feitos incríveis, mas a nossa energia ela é limitada. Nós podemos fazer realmente ações impensáveis no dia a dia quando a gente está no momento de risco. Mas isso que é alguma coisa que ameaça a nossa sobrevivência. Não dá para você considerar que nós somos super-humanos o tempo todo. Nós até temos essa habilidade, vou descrever um pouquinho mais para frente, mas no dia a dia nós temos uma energia limitada. Você imagina se você gasta toda a sua energia no seu trabalho. Você foi lá, atendeu um monte de cliente, não sei o que, fez tal, você terminou moído. Aí você fala, maravilha, agora eu vou para a academia e vou fazer meu drop set ascendente e tal. Entendeu? Não, isso não acontece. Eu quero que você seja bem franco. Diante de tudo que foi apresentado, você permaneceria fazendo atividade física nesse cenário? Seja honesto consigo mesmo, porque afinal de contas, exercício físico é algo que você faz para você, é só você que faz, só serve para você. Então, nesse cenário, eu posso te dizer que eu não faria atividade física. Se eu tivesse que pegar o carro, ir para a academia, ficar pensando lá nas séries que eu tenho que fazer, ou, sabe, sem ter ali, sem tomar uma cerveja ali na academia, ou sair para correr e falar, pô, você vai sair para correr para sofrer? Quer dizer, você vai correr 21 e nos 10,5 km você já está morto e vai ter que correr os outros 10,5? Como é que faz? Se nada disso te motiva, significa o seguinte, você está olhando para o lado errado. Isso não motiva ninguém. É óbvio que não motiva. Só que se você ficar olhando para esse aspecto, nem eu faria atividade física. Só que isso é quando você olha para determinada perspectiva. O que nós vamos fazer é mostrar outra realidade. Uma coisa que meu pai fala, que ele é psicólogo, meu pai e minha mãe, os ambos são psicólogos, né? Mas uma coisa que eles abordam bastante é o seguinte, tudo está interrelacionado. Vamos criar uma analogia que é, imagina uma teia, né? Você está no meio e existe uma teia com várias coisas que você quer da sua vida. Você tem seu trabalho, tem sua família, tem seus amigos, tem os seus hobbies, tem o que as contas para pagar, tem, sei lá, educação, curso, atividades físicas, e está tudo nesse bololô, mas ele está em equilíbrio. Quer dizer, é uma teia, ou uma teia formada por elásticos, né? E aí você pega assim, você tem o seu eu aqui que não faz atividade física. Quando o seu eu, você decide deslocar ele para fazer atividade física, você percebe que você estica o elástico para outra direção, mas existem comportamentos que te puxam de volta para o estado original. Essa analogia ela é fantástica. Você imagina o seguinte, você quer fazer atividade física, só que você tem um trabalho que puxa você, está te sugando completamente as suas energias e ele continua te puxando para vem para cá. Você tenta se colocar numa outra situação. Por exemplo, você se matriculou na academia e você foi a primeira semana. Só que você não mexeu nesse outro aspecto que é, por exemplo, o trabalho consumindo 100% das suas energias. Na primeira semana você faz aquele esforço sobre-humano, você estica, você vem para cá,
Só que o trabalho está aqui, ó, puxando. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Deu 7 dias, não precisa ser 7 exatamente, né? Mas deu um período, você volta para cá. Por isso que ninguém volta para academia. E não é você que não volta para academia, nós estamos falando de 96%, somente 4 continuam. Tenha sempre em mente que quando você quer se inserir num outro contexto, com um outro estilo de vida, você tem que mudar outras coisas em conjunto. Por exemplo, eu preciso de tempo, então preciso retirar tempo que está me consumindo, seja no trabalho, seja na família, seja onde for. Se você pegar essa analogia, você resolve, você consegue abrir, né, ter clareza de uma forma muito legal do que está impactando você não fazer atividade física. Eu vou até ir além. Vamos imaginar o seguinte, você trabalha demais, não tem tempo nem para almoçar. Aí você quer ir para a academia à noite. Mas se você já não alimentou bem na hora do almoço, como é que você vai chegar, por exemplo, 6, 7 da noite, ir para a academia, ter energia? Ali você saiu dali, você quer ir para casa para jantar. Veja que às vezes o simples aspecto de você não parar para fazer uma refeição decente, você não vai ter energia e disposição para depois ir para a academia. Tudo fica interrelacionado. Se o seu trabalho é absolutamente pesado, você não tem energia para fazer exercício. Se você tem problemas e mais problemas e sua mente fica o tempo todo trabalhando nesses itens, seja ali, de repente, é o trabalho, depois é algum parente seu que está, sei lá, com algum tipo de doença, alguma coisa assim que precisa do seu cuidado. Se você precisa sair do trabalho para chegar em casa, lavar, passar, arrumar casa, fazer lição, atividade de filho e por aí vai, como é que você vai fazer academia? Quer dizer, se você tem filho pequeno e não tem com quem deixar o seu filho pequeno, como é que você vai para academia? Tá? Depois a gente vai abordar melhor isso. E se você passa mais tempo no trabalho ou trânsito do que em casa, como é que você vai fazer exercício? Agora, o legal desse slide é o seguinte, se você está se identificando nisso, ótimo, nós vamos resolver o seu problema. E aí, lógico que você vai falar, pô, tudo isso eu já sei. E tem um outro ponto que você deve considerar. Olha para o seu lado. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Se você tiver inserido num contexto que ninguém ao seu redor faz atividade física, todo mundo leva uma vida que a atividade física não está em local algum, você não vai ter como fazer atividade física. Percebe? Não é uma... o problema não é você se eu não tenho iniciativa ou eu não consigo. Pera lá. Olha o tamanho do problema que a gente está enfrentando. É uma questão de como é que está a sua vida. A primeira aula, a ideia é simplesmente termos ciência de qual é o problema com que a gente está lidando. Você não está sozinho, você tem iniciativa, você é forte, é capaz porque você chegou até esse conteúdo. Agora que nós sabemos qual que é o problema, nós vamos para as próximas aulas aprender a resolver esse problema. Fechado?